comparação entre tratamentos. Então, é muito comum que quando se realiza alguma alteração em algum tipo de produto, ou algum tipo de elemento, ou em algum tipo de tratamento com relação a uma determinada população, você realize uma comparação entre o que você tinha antes e o que você tinha depois. E aí você verifica se essa mudança foi válida, surtiu de algo positivo ou não. Para fazer isso, tem-se também ferramentas e estratégias estatísticas. Para nós começarmos essa discussão, então, vamos de início considerar dados emparelhados. Ou seja, vamos comparar as médias antes e depois de um tratamento com o mesmo sujeito. Por exemplo, verificar se uma campanha publicitária teve efeito nas vendas de um produto ou não. Verificar se a nova gasolina ela é mais eficiente energicamente, como prometido, ou não. Analisar a qualidade de uma água antes e após a aplicação de um tratamento de efluentes. Então, essa vai ser a ideia de comparação. Para a gente começar com um exemplo bem prático e bem lúdico, vamos pensar o seguinte: uma determinada loja, que tem várias filiais, ela decidiu dar alguns brindes durante as vendas realizadas. Aí surge a pergunta: existe alguma evidência que permita afirmar que a oferta do brinde aumenta de fato as vendas ou não? Porque, por exemplo, aqui na loja 1, sem brinde, vendiam 33 unidades. Com brinde, 43. Mas já na loja 2, sem brinde 43 e com brinde 39. Então, mesmo com brinde, ainda reduziu. Então, só analisando a priori essa tabela, eu não tenho como concluir que a venda com brinde vai surtir de fato um aumento ou não com relação às vendas. Então, o que eu uso para confirmar isso ou não confirmar? Eu uso ferramentas estatísticas. E a principal das ferramentas é o teste T para amostras pareadas. Pareadas porque eu vou avaliar pares, né? Então, o primeiro passo que eu faço, eu recolho os dados e eu calculo a diferença antes e depois do tratamento. Ou seja, antes de dar o brinde, depois de dar o brinde. Calculo a diferença entre o resultado que eu obtive. Depois de calcular essas diferenças, eu vou formular as minhas hipóteses. Por exemplo, a média do D é igual a zero. Essa é a nossa hipótese nula, nossa hipótese inicial, que eu assumo como verdade. Eu assumo como verdade o quê? Que a diferença das vendas com brinde e sem brinde vai ser zero, não vai ter diferença nenhuma. E então, a hipótese alternativa vai ser que há sim uma diferença, não é zero, que essa diferença é maior que zero ou que essa diferença é menor que zero. Eu posso formular qualquer uma dessas hipóteses como alternativa. E aí, realiza-se o cálculo do teste T, que já foi visto na aula passada, como se faz isso. E então decide-se se a abordagem vai ser por valor P ou abordagem clássica. Aqui ao lado nós temos o que significa cada coisa, né? Então, a média das diferenças, o tamanho da amostra e o desvio padrão das diferenças. E, na distribuição T de student, nós utilizamos um grau de liberdade N-1, como já foi visto em aulas passadas também. Então, voltando ao exemplo anterior, existe evidência para afirmar que a oferta de brindes aumenta as vendas? Primeiro, vamos calcular aqui as diferenças. Quais foram as diferenças? Aqui dá 10, aqui dá menos 4, aqui dá 7, aqui dá 13, aqui dá 6 e aqui dá 19. Primeiro passo, calcular a média das diferenças. 10 menos 4 mais 7 mais 13 mais 6 mais 19. Dividido tudo
por 6 lojas. Essa média vai me dar 8,5. Qual que é a minha hipótese inicial? Nesse caso, eu vou colocar como hipótese que a média, ou melhor, não a média, porque eu estou fazendo em função de D, né? Que a média das diferenças é igual a 0. Qual que vai ser a minha hipótese alternativa? Que esse D é maior que 0. Ou seja, eu parto do princípio, eu assumo que a diferença, a média das diferenças vai ser 0. Ou seja, não vai dar diferença nenhuma. E a minha hipótese alternativa é que não, que essa média vai ser maior do que 0, ou seja, significa que aumentou sim essas vendas. Vamos assumir um grau de liberdade, desculpa, um alfa de 10%, ok? Então, nós temos o quê? Se eu for calcular aqui o desvio padrão, que ele pede aqui, né? Ó, o desvio padrão das diferenças, fazendo na calculadora, você vai obter esse desvio padrão das diferenças igual a 7,71. Agora é só pegar todas essas informações e colocar no T. T é igual a D barra, que é 8,5, vezes raiz do número de elementos, que é 6, dividido pelo nosso SD, que é 7,71. Resolvendo isso, nós vamos obter um 2,7. Indo lá para a nossa tabela T-Student, nós vamos verificar lá, com um pouquinho torta aqui, né? Mas, enfim, nós temos aqui o nosso 2,7. 2,7. Deixa eu pegar aqui nosso 2,7. Ok? Mas nós temos que o nosso alfa é 10%. E o alfa 10%, ele vai estar aqui, ó. E ele representa, na tabela T-Student, 1,476. E o resultado que nós obtivemos para o valor de T foi 2,7, considerando um grau de liberdade igual a 5, porque são 6 informações ali, né? Então, o que nós podemos concluir aqui? Como o 2,7 está à direita do 1,47, significa que a probabilidade do nosso H0 ela é menor do que o nosso alfa. E se ela é menor que o nosso alfa, a nossa H0 é refutada. Ou seja, existe evidências de que a média aumentou. Ok? Existe evidências de que a média aumentou. Então, só recapitulando o que nós fizemos aqui, nós calculamos o T, fomos lá no T, tabela T-Student, com um grau de liberdade 5 e obtivemos um valor 2,7. 2,7 está aqui. Nós sabemos também que lá na tabela T-Student, 10% é equivalente, lá na tabela, a 1,476. Então, significa que o nosso valor obtido de T é menor do que 10%. E se é menor que 10%, significa que a nossa evidência inicial de que a média era igual a 0 não é válida. Logo, hipótese alternativa. A nossa média vai ser maior que 0 sim, e portanto sim, aumentam as vendas
quando se dá brinde, ok? Outra forma de fazer, sem ir lá procurar o 10% na tabela, seria fazer o quê? Encontrar o quantos por cento que isso daqui representa. Aí você veria que isso daqui representa um valor menor que 10%, continuaria refutando a afirmação inicial, certo? Outro exemplo, o efeito da nova gasolina, na questão de consumo em quilômetros por litro. Aqui eu tenho um teste realizado com 10 automóveis, o consumo antes e depois da nova gasolina. Então, nós temos de início que o número de elementos, que o nosso N é 10. Que o nosso alfa, que é o nível de significância, é 5. Que a nossa média, D, eu já tenho os dados prontos aqui, tá? Mas, claro que se vocês forem fazer avaliação, vocês terão que colocar aqui o D aqui do lado, calcular todas as diferenças e depois a média das diferenças, que deu 0,09, o desvio padrão das diferenças, que deu 0,57. E aí, claro, ainda tem a questão do grau de liberdade, né? Que o nosso grau de liberdade, nesse caso aqui, seria de 9, porque são 10 informações. Vamos lá para a fórmula do T. T igual 0,09 vezes raiz de 10 dividido por 0,57. Isso daqui vai resultar em 0,49. Agora vamos lá para a nossa tabela T. Lá na nossa tabela T, nós vamos ter o seguinte. Como eu quero um grau de liberdade de 5%, eu tenho que o 5% vai estar aqui. Aqui é a probabilidade de 5%. Ok? Para obter esse 5%, esse valor de T aqui é igual a 1,81, aproximadamente, certo? O valor que nós encontramos foi 0,49. Então, pense, aqui está o ponto 0. O 0,49 está por aqui. O que isso significa? Que a probabilidade de dar esse valor, vou até trocar de cor aqui para ficar mais claro para vocês, é essa área toda aqui, ó. O valor de P encontrado é essa área toda. E vejam que esse valor de P é maior do que o valor de alfa que nós tínhamos. Quando P é maior que alfa, nós concluímos o quê? Eu não coloquei as hipóteses aqui, né? Desculpem. A nossa hipótese nula seria de que a média dos Ds seria igual a 0. A nossa hipótese alternativa é que a média dos Ds seria maior que 0. Conclusão que nós chegamos. Se o P deu maior que alfa, significa que a nossa hipótese nula é válida. Ou seja, significa que não existe alteração na média de fato com a nova gasolina. Claro, considerando o que nós utilizamos aqui como teste, né? Continuando então. Agora nos casos em que nós temos dados independentes. Como assim dados independentes? Quando os testes são realizados em amostras distintas para analisar o efeito de algum tratamento. Por exemplo, determinar se o novo remédio para controle do diabetes é eficiente acompanhando 2 grupos de pacientes. O primeiro grupo que recebeu o remédio e outro que recebeu apenas placebo, produto com a mesma forma, porém sem o elemento ativo. Aqui nós estamos fazendo o quê? Nós estamos realizando testes em amostras distintas. Então, eu não estou pegando a mesma amostra e estou aplicando o teste. Eu estou pegando amostras diferentes. O gerente de compras pode estar interessado em determinar se o mesmo produto oferecido por 2 fornecedores diferentes apresenta o mesmo prazo legal de entrega. Um professor pode estar interessado em saber se uma metodologia apresenta resultados diferentes em 2 turmas distintas.
Exemplo. Notas em matemática considerando 2 métodos de ensino. Aqui são as notas considerando o método A. Aqui são as notas considerando o método B. Então, olha só. Se eu for pegar aqui as notas considerando o método A e o método B. Olhem onde estão as notas. Certo? A princípio, eu não consigo comparar só olhando assim. Então, eu preciso de quê? De ferramentas para realizar essa análise. Como que eu faço? Que ferramenta que eu utilizo para isso? Então, eu utilizo o teste T para 2 amostras independentes com o mesmo número de elementos em cada amostra. Então, olha só. Evidência de grupos diferentes, não evidência de grupos diferentes. Como que eu calculo isso? Utilizando estas 2 fórmulas aqui. Essa é a fórmula T para 2 amostras independentes. E como que funciona nesse caso? Então, nós temos que, primeiro, recolher os dados, calcular a média de cada uma das amostras, que são independentes. Então, agora tem que calcular 2 médias. Segundo, formular as hipóteses. Então, que a média 1 é igual à média 2, ou média 1 é diferente de 2, média 1 é maior que 2, ou média 1 é menor que 2. Calcula a estatística teste, e aí verifica o valor P, ou abordagem clássica. X1 e X2 são as médias de cada uma das amostras. O S de alfa 2 é a variância agregada ou a média das variâncias de 1 e 2. Ou seja, calcula a variância de um, calcula a variância do outro, calcula a média das variâncias. N é o tamanho da amostra. E o grau de liberdade agora não é mais dado só por N menos 1. É dado por 2N menos 2. Então, vamos voltar ao problema das médias. Primeiro, então, nós precisamos calcular a média de A, que é 49,9. Eu não calculei, mas vocês somam todos aqui, divide pelo total de dados, dá 49,9. A média de B, que dá 44,7. O desvio padrão, a variância de A, que é igual a 35,65. O desvio padrão de B, que é 42,23. O número de elementos de cada amostra, que no caso aqui são 10. Lembrando que o número de elementos de cada amostra tem que ser igual, senão não faz sentido eu realizar. A nossa variância média vai ser igual a 38,94. E o nosso grau de liberdade vai ser de, como são 10, 2 vezes 10, 20, menos 2, 18. Grau de liberdade igual a 18. Vamos considerar um alfa de 5%. Então, as nossas hipóteses, a hipótese nula vai ser que a média de A é igual à média de B. E a nossa hipótese, vamos colocar aqui para ficar, senão aqui não vai dar certo. A nossa hipótese nula, a média de A igual à média de B. E a nossa hipótese alternativa, a média de A diferente da média de B. Então, aqui significa que eu estou falando de uma distribuição bilateral. O que isso significa? Que eu tenho aqui a distribuição, que está ao meio. E como eu quero um alfa igual a 5%, quer dizer que eu estou considerando aqui, para cada lado, porque é bilateral, né? 2,5%.
ok? Utilizando a fórmula que nós vimos antes, então, nós temos que o nosso T vai ser igual à diferença das médias, 49,9 menos... Vou colocar mais para cá, senão vai ficar... Nosso T vai ser igual a 49,9 menos 44,7, que multiplica a raiz de 10 dividido por 2 vezes 38,94. Isso vai nos dar um valor de T igual a 1,81. Se eu não estou equivocado, 1,86. Então, esse é o valor de T que nós obtivemos, certo? Indo lá para a tabela T, a um grau de liberdade de 18, nós chegamos ao seguinte, que a cauda do nosso T, ela está entre 0,025 e 0,05. Olhando lá para a tabela T, certo? Ou seja, o nosso valor de P, ele estaria entre 0,05 e 0,025 e 0,05. Mas eu preciso tomar um cuidado, por quê? Porque eu estou falando em uma situação onde nós temos uma distribuição bilateral. E quando eu estou considerando esses dois valores aqui, eu estou considerando um valor como se fosse unilateral. Então, para obter o valor de P real, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que multiplicar os dois lados aqui por 2, que é para considerar os dois extremos. Então, isso daqui me daria, para o lado de cá, 0,05 e para o lado de cá, 0,1. Então, quer dizer que o meu P está entre 0,05, que é o 5%, e o 0,1, que é o 10%. Se o meu P está entre 5% e entre 10%, significa que o nosso H de 0 é válido, ou seja, o H de 0 está sendo aceito. Okay? Então, de fato, tanto a metodologia A quanto a metodologia B tornam as médias iguais, ou seja, não se altera a questão da média. E para finalizar, então, amostras independentes e com tamanhos diferentes. Como que eu faço para calcular isso? Quando as amostras têm tamanhos diferentes, a variância empregada é calculada por essa expressão aqui. E o valor de T da estatística, então, é dado por esta fórmula aqui. Certo? Então, nesse caso, eu vou ter um pouco mais de trabalho para calcular o desvio padrão, né? Mas, claro, dá para calcular tudo na calculadora sem problema. Só tem que cuidar na hora de colocar os números. E a estatística de teste, que é o valor de T, é dado pela média do 1 menos a média do 2, dividido pela variância que eu encontrei, vezes a raiz de 1 sobre N1 mais 1 sobre N2. E assim eu consigo calcular a média. E ainda há uma observação aqui também, né, que o grau de liberdade é dado por N1 mais N2 menos 2. Ok? Vamos a um exemplo, então, para finalizarmos. Duas técnicas de venda são aplicadas por dois vendedores. A técnica A por 12 e a técnica B por 15. Espera-se que a técnica B produza melhores resultados no final de um mês. No final de um mês, aqui está a tabela com os resultados. Vamos testar para os níveis de significância de 5%. Então, já partimos do princípio que nós temos alfa igual a 5%. Nós temos também, pela fórmula anterior,
o grau de liberdade vai ser 12 mais 15 menos 2, que dá 25. Nós temos também que a nossa variância vai ser igual. Aplicando aquela fórmula toda lá, nós chegamos a uma variância igual a 64, que vai dar um desvio igual a 8. Nós temos como hipótese nula que a média de A vai ser igual à média de B. E uma hipótese alternativa de que a média de A vai ser diferente da média de B. E agora, com todas as informações, nós podemos ir para as continhas. Lembrando que aqui nós já temos a média, né? Média de A, média de B, variância de A, variância de B, e o número de vendedores. Com essa variância que me permitiu calcular essa variância média aqui, usando a fórmula que nós vimos anteriormente. Então, nós temos aqui que o nosso T vai ser igual a 68, que é a média do A, menos 76, que é a média do B, dividido pelo 8, que é, como nós vimos antes, cadê? Aqui, ó, nosso S de alfa. Veja que aqui é o desvio padrão, tá? E não a variância. Aqui nós obtemos a variância. Tira o quadrado, nós obtemos o desvio padrão. 8 vezes a raiz quadrada de 1 sobre 12 mais 1 sobre 15. Isso vai dar um valor de T igual a menos 2,58. Agora vamos analisar a nossa curva, a nossa distribuição T. Então, nós temos o seguinte: nós queríamos um nível de significância, um alfa de 5%. Como aqui nós temos igual ou diferente, então nós temos uma distribuição bilateral. Novamente, como antes, aqui é 2,5%, aqui é 2,5%. Com um grau de liberdade de 25%. Grau de liberdade igual a 25. Como nós obtivemos aqui um menos 2,58, isso significa o quê? Que eu estou aqui, ó, menos 2,58, que está à esquerda de 2,5, e aqui mais 2,58. O que isso significa? Que se o valor que eu encontrei para T está dentro do intervalo que eu tinha como nível de significância, ou seja, a cauda está menor do que o nível de significância, significa que o meu P é menor do que o alfa. Eu poderia fazer de outra forma também. Poderia pegar a tabela, procurar qual é a probabilidade do menos 2,58. E daí eu encontraria que essa probabilidade seria menor que 2,5%. Como consequência, P menor que alfa. Então, concluímos o quê? Que existem evidências de que há, sim, diferença entre as médias. Refutamos a nossa hipótese nula, a nossa hipótese inicial. Ok? Seria isso, então, que eu teria para hoje. Para nós vermos aí sobre testes de probabilidade. Valeu!